Oi, gente. Oi, tudo bem, pessoal? Tô aqui esperando por vocês. Ana? Maria, Oba! Oi, Ana, tudo bem? tudo? E você? Também, aguardando ansiosamente. Tá entrando um monte de gente aqui para nossa live. Olha que legal! Tô vendo mesmo. Eu já falei que quem tem aluna tem tudo, né? Nossa senhora, nem me fale. Aluno é um negócio que a gente guarda no coração em todos os sentidos. Eles marcam a nossa vida, não é verdade? Nossa, minhas alunas são tudo de bom. É, e elas estão aqui, ó, e que saudade de você, Ana. Eu fico super feliz por Eu- isso. Bom, enquanto isso, eu quero agradecer a Maria, que já havia falado para ela da gente fazer uma live juntas, né, Maria? E ela Isso. dando para fazer essa live. Quero te agradecer muito. A Maria foi minha professora, viu, gente? Foi a minha vida quando ela dava Proep, ela e a Valéria. E ela Verdade. me deixou a responsabilidade para mim, né, Maria? Pois é, a gente dá um espaço para as pessoas crescerem, né? Não é verdade? Muito obrigada, só tenho que te agradecer. Imagina. Gente, ó, hoje a nossa live é um assunto super legal: jogos, tecnologia e educação infantil, né? E ainda mais num momento tão delicado que a gente está vivendo. Eu gostaria, eu tenho. Olha o Edson aí também. Olá, querido! Adriana Scarpelin. E Ai, bonitinho. Oi, gente, eu adoro quando vocês mandam tchauzinho, beijinho, né? Eu conheço um monte de gente, outras tantas estou conhecendo agora. É um prazer imenso recebê-las no meu Instagram, viu? eu A só Valéria acabou de entrar. esqueci o nome de alguém, porque assim, vocês pensam que fazer uma live não dá nervoso? Eu tô nervosa. Nossa senhora! Então, você esqueceu o nome de alguém? Não, Desculpa. o duro é que no Instagram o povo usa um outro nome, né? Um codinome. E a gente vê o sobrenome, mas não lembra o primeiro nome. Então, gente. Oi, Vá, E tudo bem? E você? Oi? Estão me ouvindo? Ana, você tá me ouvindo? indo bem, você tá me ouvindo? Tá me vendo bem? Tô sim. Bom, queria apresentar a Ana para todos vocês. Como tem muita gente nova, também deixa eu falar quem eu sou, né? Meu nome é Maria Belintani, agradeço muito vocês que estão, né, interagindo na minha conta do Instagram. Tenho 25 anos de magistério público, o qual eu respeito demais e acho que o magistério público, que a escola pública tem tudo para dar certo, né? E mais ainda, sou doutora em educação pela Unicamp, me especializei em consumo, mas quando a gente trabalha com Proépica, professor Orli, a gente se especializa em matemática, em ciências, história, geografia e tudo mais o que a gente precisa para poder acompanhar as aulas. Ó, Simone, ontem eu vi que você estava e eu não consegui falar um oi para você. Oi, Simone, obrigada por estar assim. Não é a primeira live que você está assistindo. Muito obrigada, viu? Então, a gente aprende bastante e a teoria piagetiana, ela acaba dando um suporte muito grande para a gente poder dar sustentação prática e teórica, né, nas nossas aulas. Hoje nós temos aqui como nossa convidada Ana Lúcia de Camargo Meneghel. Francisco está aí, Francisco, boa noite. A Ana é mestre em educação, trabalhou
com as noções infralógicas no mestrado. O que, que são as noções infralógicas? Essas coisas ela vai estar depois explicando ao longo da live. Ela é professora do PROEPRE há muitos anos, doutoranda na Unicamp, na Faculdade de Educação. Ela atende também no LPG as crianças com dificuldade de aprendizagem. Ela é especialista em desenvolvimento moral. Então, nós estamos falando com uma pessoa que tem uma formação muito ampla, né? E que quando ela se coloca, ela sabe ponderar tanto os aspectos positivos, socioemocionais, físicos, as questões lógico-matemáticas, porque tem referencial teórico que sustente o quê? O posicionamento dela, as orientações. E hoje é um prazer imenso estar com você aqui, viu? Obrigada, Maria. O prazer é todo meu, viu? E aí, como que a gente começa? Você começa ou eu começo? Então, Ana, eu gostaria que você conversasse um pouquinho com a gente e, né, o foco é a educação infantil e começasse do jeito que você acha mais interessante, falando sobre o seu trabalho. Ao longo do tempo, eu vou estar interrompendo você para estar conversando com o pessoal que está entrando um pouquinho e fazendo perguntas que a gente precisa responder aqui para as pessoas. Solange, obrigada, Solange, por estar aqui. A Castanhace, né, Solange? Então, pode iniciar da maneira que você achar mais interessante. Bom, como a Maria disse, o meu mestrado foi embasado na teoria do Piaget e eu estudei as crianças que ficam mais de 3 horas em frente à tela. Criança em desenvolvimento. Crianças de Quantas horas? 3 horas. 3 horas. Mas Veja só, hein? Mais de 3 horas. O fato de ser mais de 3 horas pode ser muito mais, até o dobro. Oi, Camila. Pode falar. essas crianças de 8 a 12 anos, né? Como diz a teoria do Piaget, essas crianças deveriam estar no período operatório concreto, isso é, com as estruturas, depois eu vou explicar o que é isso, concretas já construídas, certo? Certo. Mas o que nós fizemos primeiro? Nós fizemos uma coleta de dados e nessa coleta de dados, a primeira entrevista foi com 50 crianças. Quantas horas vocês ficam em frente à tela? Tá, para nossa surpresa, nenhuma ficava 3 horas. O mínimo era 4 horas em frente às telas, certo? Isso era assim, o mínimo, porque o máximo foram 7 horas em frente às telas. Aí a gente ficou pensando, se vem para a escola, fica 4 horas e meia na escola, 4 horas, e o restante? Tem atividade e tal, né? A lição, outros afazeres, ela passa a madrugada acordada nas telas. Isso. Nós escolhemos 25 crianças. Dessas 25, 3 saíram da escola e ficamos com 21. Dessas 21, apenas uma estava com pensamento operatório concreto, que se diz no nível de pensamento que para acompanhar o ensino fundamental, certo? Uhum. Então nós fomos investigar. Por que nós fomos investigar isso? Essas crianças que ficam em frente à tela. Primeiro, uma vez nós fomos para um hotel e eu fiquei bastante preocupada com isso. Uma criança de 4 anos, ela estava em frente de um aquário bonito, muito bonito por sinal, e ela fazia assim, ó, no peixinho. Tentando aumentar e diminuir. E diminuir. Falei, mas meu Deus, o que é isso? E eu, como não vejo qualquer coisa que eu vejo de criança, eu corro lá para saber o que está acontecendo. Falei, o que você está fazendo assim? Ele disse, eu estou aumentando o peixinho. Eu falei assim, mas dá para aumentar? Não estou conseguindo, acho que está quebrado. Quer dizer, então o que eu acho? Vamos lá, então por que eu trouxe isso? E agora eu vou começar a falar primeiro. Como a nossa live vai falar
jogos, tecnologia e educação infantil, primeiro eu vou falar dessa criança da educação infantil. Quem é essa criança da educação infantil? Como é o pensamento dessa criança, né? Essa estrutura que é construída desde quando nasce, essas estruturas da inteligência, que é formada por estruturas lógicas e estruturas infralógicas, a estrutura do pensamento, estruturas lógicas e estruturas infralógicas. As lógicas, o que são as lógicas? Noção de conservação, inclusão de classe, classificação e seriação, certo? Isso, meus meninos tinham que ter lá no ensino fundamental. Aqueles que eu fiz a pesquisa e eles não tinham, certo? Infralógica, espaço, tempo e causalidade. O meu foi o espaço, certo? Bom, esses meninos já eram para ter construído isso lá no fundamental, pois não tinham construído ainda a noção de espaço, certo? O que acontece? O que eu preciso focar nesse meu menino da educação infantil? Esse meu menino da educação infantil pensa naquele desenho, O Fantástico Mundo de Bob. Não sei se vocês já assistiram. Lembra dele, Maria? Dá uma retomada. Eu só queria fazer uma colocação, né? O Eduardo Marcelino, a Eduarda, ela colocou assim: isso quando já não usam as telas na escola, né? Então, veja, agora a gente não vai responder a comentar esse comentário que você fez. A gente vai jogar um pouquinho mais para frente, mas é uma observação interessante e a gente precisa dar um retorno sobre essa colocação, tá, Eduarda? Porque ela é muito importante mesmo. Agradecer a Solange que entrou e mais a Natália, a Priscila e muita gente que vai entrando. Tudo bem, Ana, desculpa aí, vamos lá. Então, vocês se lembram do menino Fantástico Mundo de Bob? Aquele menino que andava de patinete e que quando alguém falava alguma coisa para ele já imaginava tudo. Que pensava que a tia ia chegar, que ia apertar as bochechas, já pensava nas bochechas balançando. É aquela criança que leva tudo ao pé da letra. O nosso menino de 3 a 6 anos, tudo bem que ele vai desenvolvendo, ele vai saindo dessa função simbólica. Ele é aquele menino que leva tudo ao pé da letra. Se você disser para ele, olha, vá num pé e volta no outro, ele vai fazer isso. Ele vai pulando. Ele vai pulando. Ele vai e vai voltar pulando. Então, esse menino, a gente vai falar desse menino que ele precisa muito da função simbólica. O que é essa? Ele tem a função simbólica nessa idade. Ele imagina demais, ele imita, ele pega objetos e faz que o objeto é um avião, que o objeto ele é um carrinho. Então, essa criança que está aqui nessa educação infantil, é uma criança que precisa imaginar. É uma criança que precisa dar condições. Porque, vou fazer outra pergunta. Quem aqui ainda fala sozinho? Fala sozinho? Quem não? Lógico que eu falo sozinho o tempo todo. E eu vou colocar outra coisa para você. Quem aqui não fala sozinho e além de falar sozinho, fica imaginando assim: se eu ganhasse na loteria, eu ia viajar, eu ia comprar minha casinha. O que é isso? Função simbólica pura. E olha que você já tem um pensamento formal. Exato, mas a função simbólica faz parte do nosso desenvolvimento e ela é saudável em qualquer idade. Exatamente. Agora você imagina que lá na educação infantil de crianças de 3 a 6 anos, ela interioriza o real, ela constrói o mundo dela a partir dessa função simbólica. Quando você vê uma criança imitando a professora, ela está tentando compreender o mundo, ela está tentando interiorizar o que é isso, o que ela quer comigo. Você sabe quem é a professora do seu filho quando ele começa a imitar. Nossa, essa professora, ela realmente faz algumas intervenções. Não, essa professora é brava. Quando você tem um jogo simbólico, uma casinha, brincar de casinha na escola, brincar de escolinha, você vê o pai e a mãe ali, eles imitando o pai e a mãe.
Então, veja, o que faz parte dessa função simbólica? O que a gente precisa trabalhar nessa educação infantil? O jogo simbólico, o desenho. O desenho faz parte das estruturas infralógicas. Essa construção do desenho, porque muitas vezes a gente fala, esse menino não sabe desenhar. Ele está construindo a noção de espaço. Tá, ele já tem 4 anos, que poderia estar no realismo intelectual. Ele está no quê? Ele está ainda na garatuja. O que falta? Falta ele brincar, falta ele entrar embaixo das coisas para saber se ele cabe ali, se ele não cabe. Então, essas estruturas infralógicas, essa noção de espaço, que ele precisa saber se ele cabe ali, muitas vezes, que também se confunde com o egocentrismo, você pede para uma criança brincar de esconde-esconde, o que ele faz? Ele esconde o rostinho. Então, veja, a gente precisa, nessa educação infantil, ele precisa do físico, ele precisa interagir com esse objeto. Ele precisa estar nesse mundo físico. Por que eu estou falando isso? Para depois chegar lá na tecnologia. Então, vamos ver primeiro. Essa criança... Qual é o processo de desenvolvimento que ela passa, né? E o que significa aquela tecnologia lá na frente... Lá na frente da nossa conversa. Mas quando entra essa tecnologia junto com esse desenvolvimento infantil nessa faixa etária. Exatamente. Certo? Se essa criança precisa desse mundo real para construir, pensa, ele precisa entrar embaixo de alguma coisa para saber o que é, se eu entro, se eu caibo, se eu não caibo. Porque essas noções de espaço aqui, que agora são topológicas, lá no pré-operatório, elas vão se transformar em euclidianas esqueci. Projetivas, né? Ela vai... Exatamente. Projetivas e euclidianas. Aí o que são isso? Noção de perspectiva, noção de reta projetiva e noção de medida. Se lá na educação infantil meu menino não explorar, meu menino não tiver esse conhecimento físico, ele não chega no operatório concreto. Ele chega, mas chega com um atraso, que nem os meus meninos, que nós fizemos a nossa pesquisa. Muitas vezes também, Maria, as pessoas falam assim, 4 anos vamos começar a alfabetizar essas crianças. Como se eles estão no realismo nominal? Sabe o que é realismo nominal, gente? Minhas alunas deveriam escrever aí. Realismo nominal. Quando você diz para ele, é o de levar ao pé da letra. Quando você fala na alfabetização, você pega uma aranha e um boi. Você pega uma palavra aranha e a palavra boi. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar o boi, que está escrito boi, ele vai colocar na aranha. E ele vai colocar o escrito da aranha no boi, porque ele vai levar ao pé da letra. A aranha é deste tamanho e o boi, a palavrinha é desse tamanho. E faz associação efetivamente em relação ao tamanho dos dois, né? Dos dois animais. Como pensar nessa alfabetização precoce? Olha o pensamento dessa criança. E fora que a gente tem que dizer, esse conhecimento físico. O que é conhecimento físico? Conhecimento físico é tudo que eu pego na mão. O que eu pego na mão? Ele é físico. Olha, para saber se... Eu só sei se é duro se eu pegar. Eu só sei se é mole se eu pegar. Só que essa relação mole, duro, eu faço aqui, no lógico matemático. Aqui, na mão, é o tato. Ele precisa ter esse tato. E as relações... Então, Ana, desculpa estar te interrompendo. O que a dona de casa faz quando ela vai até o supermercado e vai escolher as frutas e a verdura? Ela pega na mão, ela sente aquela textura para saber se está muito mal. Não precisa apertar, acabar com aquilo, mas ela sente se aquela textura está boa ou não. Essa atividade é o que a gente chama de conhecimento físico, porque essa troca que a pessoa tem com o objeto, o que é o objeto? O objeto é o mundo, gente. Não é só o objeto que eu deixo, que eu escrevo, é aquilo que eu estabeleço qualquer tipo de relação. Então, objetos são as relações amorosas, afetivas, de ódio, de raiva.
e as que dizem respeito ao quente, ao frio, ao duro, ao mole, ao macio, que eu vou aprendendo, desenvolvendo, né, ao longo da minha vida inteira. Mas na educação infantil, né, até os 4, 5, 6 anos, com uma maior intensidade. Depois, a criança já está apropriada e ela vai começando a se virar sozinha. Ana, é ou não é verdade? Quando a professora recebe na educação da educação infantil no primeiro, no segundo ano, a dificuldade que as crianças têm em se organizar em relação à bolsa, ao seu material escolar. Por quê? Porque a mãe prepara a mochila desde muito tempo e ela não interage com esse processo de físico, né, de conhecimento físico, de pegar o caderno, de guardar, de cuidar das suas coisas, né? Então, é esse tipo de conhecimento físico, né, ou seja, de organização, de contato com o que vai dentro da minha mochila e por que eu tenho que tomar cuidado com as coisas que estão na mochila, ele acompanha a gente durante toda a nossa escolaridade e mais, até a faculdade. Ou mais ainda, após, etc e tal. Exatamente. E assim, o que a gente pode trabalhar com essas crianças? Eu não digo assim, olha, vamos comprar materiais para trabalhar classificação, seriação. Não, vamos guardar os brinquedos. Como é que a gente pode separar esses brinquedos? Como é que a gente pode organizar esses brinquedos? Isso é o conhecimento físico que entra na classificação. Bom, aí vocês me perguntam, então você é totalmente contra os aparelhos eletrônicos de tela nessa idade? Gente, ninguém é contra, ninguém. Daqui não tem contra e a favor. O que nós temos que... Exatamente. Nós temos que ponderar o que é favorável para o desenvolvimento da criança e mais ainda, né? Aí, Ana, me deixo mais porque como a gente está vivendo um momento peculiar, mas tem escola que foi o que eu acabei de ler aqui, a EAD para educação infantil. Sim, EAD para educação infantil, por que não? Porque é uma maneira de ter o contato com o aluno, de contar uma história, de aprender uma música, de fazer uma atividade na frente lá com a professora. Agora, se for uma atividade para ficar preenchendo o coelhinho que vai até a cenoura, me desculpe, essa atividade não tem significado nenhum. A EAD veio na educação infantil, no fundamental, com esse período de vírus, ela veio para ficar e a gente vai ter que se adaptar criativamente em relação a isso, tirando os melhores benefícios que esse recurso tecnológico pode trazer para a educação, inclusive para a educação infantil. Que coisa mais importante? Oi, Ana, fala, por favor, repete. A minha mãe. Ai, que bom! A Ivana tá fazendo essa observação em tempos de vírus, né? Que coisa mais importante para uma criança que está afastada da escola, que quando ela retornar presencialmente, sabe aquele período cansativo de semana de adaptação, ela vai ter que passar por tudo isso de novo. Então, quando ela está interagindo na tela com a professora, aprendendo uma música, cantando, ouvindo uma poesia, fazendo uma atividade, nesse sentido, nós não podemos ser radicais. Efetivamente. Quem tem que pensar nesses 3 tipos de conhecimento, que é o físico, lógico, matemático e o social, certo? Então, o social é aprendido, entendeu? Mesa é mesa, tudo que é social, essa leitura, esse poema, por exemplo, uma receita, uma atividade vamos lá, de alfabetização. Então, você vai procurar uma receita na internet, ok? Conhecimento social. Você vai trazer e vai fazer com a mamãe. Isso é um conhecimento físico, certo? Que você vai misturar. Olha, quantas pessoas tem na sua casa? Então, nós vamos ter que aumentar essa receita.
lógico, matemática. Então, veja, a gente precisa dosar isso. Dosar isso. O que é social, o que dá para fazer, trazer o social juntamente com conhecimento físico e lógico matemático. Ok? O que mais, É Maria? isso mesmo. É exatamente isso. Esse acompanhamento, esse cuidado, né? Uma vez que a gente está em relação à educação infantil. Dá trabalho? Uhum, dá trabalho, sim. Por quê? A criança não tem coordenação, uma receita, uma coordenação motora o suficiente para não deixar cair o trigo. Então, nós já deixamos cair o trigo, o açúcar, por exemplo, né? Ela vai ter muito mais facilidade de deixar cair. Mas se ela nunca fizer, ela nunca vai aprender. Ah, deixa que é mais fácil eu fazer. Aham, é mais fácil a mãe fazer, é mais fácil a professora fazer, mas qual é a contribuição para o desenvolvimento dela? Aí é o físico, é o lógico matemático, é o social, que ela vai levar para a vida? Nenhum. Olha, eu vou contar uma situação que a Luísa tá aí, né, Lu? Eu trabalhei com elas na alfabetização lá na pedagogia. Como quando você é professora do PROEP, você sempre é professora do PROEP, você é proepriana, elas quiseram fazer um lanche coletivo, certo? Né, Lu? Vai falando aí, você não deixa eu mentir sozinha, tá, Lu? Bom, essas meninas resolveram fazer. Ah lá, saudade, Ana. Vai lá, Lu, lembra da nossa limonada? Oi, Leiliane. Elas resolveram fazer uma limonada. Elas foram até o pé, porque lá no Unicamp tem até limoeiro, certo? Elas pegaram 22 limões. Tá, trouxeram para a sala de aula 22 limões. Elas espremeram todos. Ai, minha mãe. Uma jarra de água assim, que acho que tinha 1,5 litro mais ou menos. E colocaram açúcar. Eu não falei que não era, Maria, porque que nem diz a nossa professora Orly, vamos fazendo as intervenções. Não é para dar a resposta, né? Não é para dar a resposta. Colocar todos esses limões? Vamos! Ok. Na hora que elas experimentaram, elas começaram a colocar açúcar. Só que o negócio começou a ficar melado e azedo, né? Ácido. Tá, meninas, e aí, como é que a gente vai resolver? Aí elas começaram a colocar água. Então, veja, essas meninas, elas não tinham essa experiência de fazer uma limonada. Que lógico, com certeza a mãe sempre fez, ou elas compravam pronto. Então, veja, essas intervenções com essas meninas é do mesmo jeito que a gente faz com as crianças. O mesmo jeito que a gente faz com as crianças. Veja, o que a gente pode colocar aí? O que a gente pode colocar aí para que não fique tão azedo? Aí vamos colocar açúcar. E é a mesma coisa que as crianças fazem, até elas descobrirem. Então, olha, vamos buscar uma receita. Como é que faz então? Como é que faz uma limonada? Vamos lá no social. A gente busca essa receita. Aí a gente vai experimentar no físico. Pergunta, acho que hoje elas vão fazer uma limonada muito boa, né, Luísa? Não tenha dúvida. Oh, gente, com certeza, porque depois de toda essa experiência, então, Ana, olha só a delicadeza desse exemplo, né? Eu quero mandar um beijo agora para a Jess, a Roberta, a Elda, povo que está entrando, ou já entrou, né? Eu que estou vendo agora. Olha, oi? Ali, minhas alunas lindas. A Luísa lá, ó, nunca mais errei uma limonada. Então, delicadeza do exemplo justamente por isso. Está redondamente enganado quem acha que você, depois de ter determinados conhecimentos específicos, como o físico, né, Cara, de conhecer textura. Desculpa, Ana, cortou. minhas alunas aqui, eu vou falando. Não, pode, desculpa, eu que tô. Ai, que legal. Então, é um erro achar que nós não continuamos a ter experiências que nos envolvem ao longo da nossa vida.
né? Então, o conhecimento físico, o emocional, o social, o lógico-matemático, eles continuam cada vez mais elaborados, né? Mas a gente nunca para de aprender. Então, não é característico da educação infantil achar que só naquela fase precisa haver a experiência concreta para as crianças. Precisa haver essa experiência concreta, eu diria que até na hora que a gente está fazendo doutorado para determinadas coisas. Né? Mas vamos colocar a importância das ciências e as experiências onde eles testam possibilidades sem necessariamente o professor dar as respostas ou só um protocolo para seguir e obter determinado resultado. Né? Isso são princípios que a gente usa na educação, que é na educação, não é só para a educação infantil. O fundamental carece do quê? Dessa atenção para que as crianças possam agir efetivamente no objeto. Por isso que a gente está trabalhando, eu abri essa semana falando da importância do jogo, porque o jogo é um recurso que consegue mobilizar em vários aspectos o desenvolvimento da criança. Exatamente. Fala aí, Ana. Nesse momento, a gente está falando dessa educação infantil, dessa importância maior, né? Mas no longo da nossa vida, a gente precisa experimentar, certo? Eu esqueci que eu ia falar. Gente, não, você lembra. Não, fica feliz. Bom, o que a gente tem que lembrar também? Que a gente tem que pensar que as crianças dessa idade, as regras... Quando a gente fala de jogo, a gente fala de regras, certo? E Piaget fala da prática e da consciência das regras. Quem aí pode me dizer alguma coisa, escrevendo aí, como é o seu menino? Como é o seu menino lá de 4, 5 anos em relação à regra? Ele cumpre as regras? Ele sabe o que é regra? Porque nesse momento, ele saiu... O que é anomia? Vamos falar lá na educação, na moral. A criança nasce na anomia. A ausência total de regras, certo? Tá construindo a inteligência prática, o motor. Ele não sabe ainda o que é certo e o que é errado. A partir do momento que ele começa a pôr o dedinho na tomada e olhar para você dizer assim, sim ou não, ele está entrando no mundo das regras. Ele está começando a saber o que é sim, o que é não. Então, é o adulto que vai inserir um menino no mundo da regra. Quando eu falo menino, é todo mundo, viu? É que eu peguei isso lá de Minas. Guaxupé, então... Ah, tá. Você anda muito lá em Guaxupé, hein, pessoal do Guaxupé. Aí então, o que esse menino precisa? Né? Ele realmente ele tá pedindo regra para você. Ele tá entrando na heteronomia. Essa heteronomia, bom, a gente vai ter que construir com eles. E o que você disser para ele é lei. O que ele pode não cumprir, mas ele vai fazer o outro cumprir. A Pro falou. Aí ele, quando lhe convém, o que ele faz? Ah, mas não é assim. Então, quer dizer, a Luciene conta um exemplo que eu não esqueço. O filho dela foi jogar bola com ela, ele foi chutar a bola e ela estava no gol. Quando ele chutou a bola, ele deu a paradinha. Ele deu a paradinha para chutar. Quando ela trocou com ele, ele disse, não vale mais paradinha, você não conhece a regra do jogo? Ela falou, mas pra você valeu. Ele disse assim, mas o meu era jogo velho. Muda conforme convém. Olha a inteligência, olha a criança fazendo relações, né? A gente fica, olha que criança malandra. Não é malandragem, né? É a capacidade que ela tem de fazer relação e conseguir
efetivamente fazer valer a sua opinião. Ela está antecipando as ações, porque ela sabe que ela pode ganhar o jogo caso ela modifique a regra. Agora, o que vem, né? A constância da regra é que mantém o quê? O grupo coeso, porque se você ficar, entre aspas, mudando de acordo com a sua conveniência, que a gente fala roubando, né? Mas não é, porque eles são muito crianças, muito pequenos, o grupo fecha, né? Fala, a gente não brinca mais com você se você não respeitar a regra. O próprio grupo pressiona. Eles cobram ele cobra o outro. Eu falo que criança pequena, ele assim, ele deseja o outro que ele não quer para ele, certo? Então ele cobra o outro preciso. Mas por que isso acontece? Porque ele tem um pensamento egocêntrico e ele consegue ver só enxergar o lado dele. E quando a gente fala egocêntrico, o Piaget ele até se arrependeu de ter colocado o nome de egocentrismo, porque egocentrismo não é egoísmo, gente, é a falta de reversibilidade. Carol do Rio que tá aí, você que gostava dessa palavra reversibilidade, gente, eu lembro ainda, viu? Olha, é a reversibilidade, é a falta de me colocar no lugar do outro, a ir e vir, que essa reversibilidade de pensamento entra tanto no desenvolvimento cognitivo como no desenvolvimento moral. No desenvolvimento cognitivo, essa reversibilidade. Se eu for para daqui até Campinas, tem 40 quilômetros. E para eu voltar, quantos quilômetros tem? Isso é reversibilidade de pensamento no cognitivo. Agora, eu tô com dor na minha... A Maria fala, tô com dor no braço. Eu não tô sentindo nada. Então, isso é falta de se colocar no lugar. Também é reversibilidade. Então, entra tanto na afetividade como no desenvolvimento cognitivo. Então, veja como tá tudo... Então, como que a gente tem essa criança relacionada? Essa inteligência prática, que era o sensório motor, que vai mais ou menos até os 2 anos, 2 anos e meio. E aí, esse menino que está interiorizando esse pensamento, olha o cuidado que eu tenho que ter com ele, nesse conhecimento físico, nesse conhecimento do mundo. Vocês já pediram para uma criança encher uma bexiga, soprar uma bexiga e ele puxa? Ele não sabe. E a gente quer que esse menino comece a ler, ele não sabe nem ainda o que é isso. Põe para fora, puxa para dentro. Ele não sabe o que é isso, ele ainda está aprendendo tudo isso. Então, por isso que é válido, sim, esse momento das telas, lógico, mas eu não posso deixar de lado essas brincadeiras, essas regras do conhecimento, essas regras do mundo social, essas regras, essas brincadeiras amarelinha, por exemplo. Eu já tive... Felipe que tá aí, tem um aluno meu, que ele está aqui, o Felipe, fala um oi aí, Felipe. Eu dei aula para ele, ele tinha 6 anos de idade, ele já tem 18, eu acho, se eu não me engano, né, Felipe? E a gente brincava de amarelinha, e eles não sabiam, naquela época eles já não sabiam o que era amarelinha. Nós sentamos, olha, vamos brincar, como é que a gente pode fazer uma regra da amarelinha? Expliquei como que era, eles construíram as regras. Então, essa construção das regras, esse jogo do brincar coletivo, isso dá condições para que eu me coloque no lugar do outro. Dá condições dessa consciência das regras. Certo? Vai falando, Maria. Não deixa só eu falar, porque senão... Não. E assim, quando... Hoje à tarde a gente estava conversando, né? Quem é que dá para o bebê o celular ou o tablet para ele ver, né? É a família. E a família dá. Eu não quero julgar, não, tá, gente? Por que eu não quero julgar? Porque a gente, eu imagino, eu sou mãe, meus filhos cresceram, mas você chega de casa, aquela confusão, o bebê tá chorando, você acaba dando alguma coisa que acalme, né? Porque você precisa dar conta de uma série de coisas. Então, não é fácil ser mãe, dona de casa, trabalhar fora, e também a família não tem a obrigação de saber tudo a respeito da criança, né? Nós, enquanto educadores, temos essa obrigação, por isso que a gente estuda a vida inteira. Então, a gente dá muito cedo
as telas nas mãos das crianças. Não quero julgar os motivos. É um erro, sim. Se eu dou para se acalmar e me habituo a isso, eu estou habituando o meu filho, desde muito pequeno, a se ocupar com isso toda vez que estiver ou nervoso, ou ansioso, ou que eu não tenho tempo para ele. Quantas possibilidades, né, representações são possíveis de serem feitas pela criança, né, nesse período de desenvolvimento, a gente não sabe dizer. Mas quando eu, enquanto adulto, não faço a mediação disso, e eu só dou para ficar jogando, né? É muito diferente como uma pessoa que fala assim, olha, mas agora as crianças ficam com as telas na escola. Perfeito. Mas elas ficam com as telas na escola fazendo o quê? Independente da idade, não só a educação infantil. Aliás, a educação infantil nem deveria. A princípio, nem deveria. Ficam fazendo o quê? Porque a gente acha que os pré-adolescentes, as crianças de 9, 8, 10, 12, 13, 14 anos, elas são espertas porque sabem mexer no celular. É um equívoco muito grande achar que saber mexer em algumas funções do celular, que são principalmente a de jogos, de mandar foto, mas não sabem fazer uma consulta para fazer pesquisa. Então, eu pergunto, qual é o tipo de atividade que está sendo dada na escola e estão utilizando as telas para a criança, para o aluno? Se essas atividades estão preocupadas em apresentar a tecnologia como um recurso para eu poder estudar, para que ele aprenda a mexer, sei lá, no Google Classroom, a fazer grupos de discussão, como está acontecendo agora, né, em função dessa pandemia. Então, a gente está mostrando que as telas têm um propósito positivo que não exclusivamente o jogo. A gente tem que... Oi? Desculpa, Maria. A gente tem que trazer como ferramenta. As crianças não precisam aprender a usar isso como ferramenta. Não é? Exatamente. Ó, a Ivana está fazendo uma colocação bem interessante, que a tela se tornou, né, uma aliada dos pais para organizar a vida da família, né? E não como recurso de ampliar as vivências. Não, não tenha dúvida. Antes a gente punha na televisão e botava um filme, agora é mais fácil ainda, porque você põe o bebê no carrinho ou qualquer e dá o tablet ou o celular para ele usar. Tá falando, Tudo. a Raquel tá Oi, falando Ana. aqui que não consegue ficar 10 minutos sem o celular. Olha, e o que você É está vício? falando, nós estamos. Vamos relacionar isso. Bom, se a gente pensa essas crianças pequenas ainda, por falta de reversibilidade de pensamento, não tem autorregulação. Então, nós somos a regulação externa. E essa regulação externa para as crianças, o que nós estamos mostrando? Nós estamos dando troca. Fique no celular. Isso é uma regulação externa? Mas ele precisa aprender a se autorregular. Então, que nem nós fazemos no ProEP. Olha, tem lá os cantinhos que eles precisam desenvolver, só que eles se autorregulam, que eles têm que passar por todos aqueles cantos durante o dia, certo? Durante o dia, durante a semana. Mas eles precisam se autorregular e eu vou fazer intervenções. Agora, a partir do momento que em casa eu dou um celular para ele ficar quietinho lá, sem me encher, vamos colocar assim, sem me encher o saco, ele não tá se autorregulando. Eu não tô fazendo as intervenções. Eu tô dando, uma chupeta digital. Tô dando para ele ficar ali, certo? Para eu poder dar conta das minhas coisas. Nesse mundo que todo mundo trabalhando que nem um maluco, a gente acaba fazendo isso. Só que sempre eu falo o quê quando eu dou palestra para os pais? Você cuida da alimentação do seu filho? Claro! Claro que eu cuido da alimentação, porque eu preciso cuidar da alimentação do meu filho, então é regrado. Então você precisa cuidar das estruturas também da inteligência.
eu também preciso dar conta para vocês de modo que ele aprenda a se autorregular e que ele consiga. Outra coisa, ela disse assim, sabe por que, Ana, que às vezes as pessoas não dão valor para a educação? Porque não vê o mal que faz. O médico, quando ele corta, sangra. Quando um professor ou um pai faz alguma coisa, não sangra, mas não desenvolve. A mesma coisa. Exatamente. Entende? E aí, sempre que eu falo para minhas alunas também, olha, veja, quem estudou o desenvolvimento da criança fomos nós, pai não fez isso. Então a gente precisa orientar os pais. Não que eu vou dizer que você não sabe criar seu filho, claro que não. Mas eu vou dando, porque muitas vezes eu vou para a escola, o pai vai para a escola e o filho e a mãe fala o quê? E o professor fala o quê? Ah, mas seu filho isso. Peraí, isso eu sei. Mas o que é que eu vou, como é que eu vou resolver isso? Entendeu? Então, eu como professor, como uma profissional que estuda o desenvolvimento, eu tenho que orientar esse pai de uma maneira descritiva. Como você vai ao médico e o médico diz para você, olha, eu fiz o diagnóstico, nós vamos fazer isso. Gente, eu falo Não tem problema. Vai ter que fazer 2 lives, viu, Ana? Gente, tem uma pessoa que colocou assim, mas então, diante dessa questão, o que fazer? A Ana já foi apresentando alguns pontos o que fazer. A questão é a seguinte. E tem mais uma colocação da Raquel, que ela recebeu na escola o ano passado, uma criança de 3 anos que estava viciada em assistir vídeos no celular, né? E teve até que fazer terapia, evidentemente. Então, 2 aspectos. A questão da dependência dessas telas, o que são telas? Tudo aquilo, tablet, tela, televisão, né? Ela é real e ela já tem diagnóstico de vício, né? De dependência, tal como um outro tipo de droga. E precisa, sim, fazer terapia para poder se livrar dessa dependência. Então, o caso, nós não estamos falando, a Ana começou explicando a pesquisa dela, o desenvolvimento da criança, os aspectos são essenciais para um desenvolvimento muito mais saudáveis, né? E a gente está pautado em doenças novas também que estão aparecendo por causa do quê? Porque o mundo mudou, porque outras coisas estão acontecendo. Então, quando me perguntam, mas o que a gente pode fazer? Bom, a Ana foi falando, trabalho com a família, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de conscientização tanto da família como da escola. Ninguém vai tirar dos pais o princípio da educação, né? Porque ele tem valores, princípios que ele acredita. Mas cabe a gente não cometer os mesmos erros dentro da escola. Conta para mim. Tudo bem, tem um momentinho que você precisa pôr uma música ou um trechinho de alguma coisa para dar uma acalmada nas crianças. Mas, gente, peraí, eu já vi educação infantil que assiste filme... Gente, vocês conseguiram me ouvir? Bom, vou repetir, né? A escola tem que proporcionar aquilo que as crianças não têm em casa. Tá dando para ouvir, Ana? E o que as crianças não têm em casa? A oportunidade de brincar, a oportunidade de se relacionar. Tem educação infantil, que eu já vi, né? Com 25 anos de magistério na rede pública, a gente vê de tudo. Que dá filme para as crianças assistirem 2, 3, 4 vezes na semana. Gente, não justifica. Eu dou documentário. E documentário da onde? Não justifica. Só ficar lá sentadinho para dar uma passada de tempo para as crianças acalmarem, né? Então, qual é a questão? Eu, enquanto profissional, não consigo falar para o pai e nem devo, você crie seu filho desse jeito. Mas enquanto profissional, eu tenho a obrigação de alertá-lo a respeito do que pode acontecer.
enquanto profissional da educação, no meu espaço escolar, aí você tem a obrigação de oferecer para a criança aquilo que ela não tem. Gente, a gente oferece carinho, a gente oferece comida, a gente oferece o que? Oportunidade na escola. São essas oportunidades de interagir e de conhecer um mundo diferente daquilo que ela tem na casa dela, é só na escola, né? E aqui que eu sempre digo, professor, para que ele possa dar esse suporte, ele precisa estudar a vida inteira. Ele precisa estudar, ele precisa ter base, ele precisa ter a teoria para falar ao pai. Porque muitas vezes o pai chega na escola, você tem vontade, você conhece o pai, o menino do pai, você fala, meu Deus, o menino é bom. Não é isso? Então, muitas vezes você não é. Muitas vezes você precisa orientar o pai de uma maneira mais descritiva. Precisa levar o pai, como você traz a criança, a entender. Porque muitas vezes, se você der ordem para o pai, ele vai falar, eu vou tirar da escola. Então, eu também tenho que levar o pai a pensar sobre. E isso é um processo. Isso é um processo também. Não adianta eu falar assim, desse jeito e acabou. O pai não vai fazer em casa. Eu tenho que olha, vamos tentar desse jeito, vamos tentar dessa maneira, não existe receita, mas existe teoria, existe prática, cada criança a gente vai tentar de uma maneira. Então, por isso, o professor vai ter que estudar. Por que olha aqui. Não, pode falar, porque termina. Não, por que a gente estuda tanto? A gente nunca cansa de estudar? Não, né, Maria? A gente nunca cansa. Porque a gente quer cada vez mais condições para o desenvolvimento da criança, do ser humano. É isso mesmo. Olha, tem uma mãe aqui colocando, ela descobriu nessa quarentena que o filho dela, de 14 anos, não consegue usar as ferramentas de trabalho exigidas pela escola. E garanto para vocês que ele está com o celular direto na mão, né? Eu tô vendo coisa da escola. Tá nada, a gente acredita, a gente tem que acreditar nos nossos filhos. Tem. Mas, deixa eu ver, me explica aqui como é que faz para entrar. Eu gostaria de aprender. Como é que a gente vê? Que ferramenta digital é essa que está na escola? Não tem outro meio. Deixa eu ver, né? Essa é uma liberdade assistida, ou seja, ele tem o direito ao celular, de se divertir, de ouvir, de se comunicar com os amigos, mas a obrigação, e eu quero saber se está entrando. Então, nós estamos num mundo diferente, nós nascemos numa época em que nada disso existia, e mais, tem muita gente mais nova do que eu assistindo a live e participando. Mesmo vocês que nasceram há 20, 25 anos atrás, há 18 anos atrás e está assistindo a live, o que eu tenho para dizer para vocês? Nem vocês conseguem usar de uma maneira 100% todos os recursos tecnológicos. E vocês já são nativos digitais, que a gente chama, né? Diferente das nossas gerações. Quem é para saber? A gente descobre. Com essa quarentena, os professores se viraram em mil e aprenderam um monte de coisa, inclusive eu, né? Porque foi necessária. A necessidade é a mãe da invenção, e foi isso que a gente fez, se reinventou. Então, tem que sangrar, né? Uma psicopedagoga que está falando aqui, a Cristiane, tem que sangrar mesmo. A educação tecnológica precisa ser mediada, estou usando as palavras dela. Maria. Porque a gente... Maria? Oi. Maria? Ana? Tá me ouvindo? Tá. Então, Ana, só faltam 6 minutos. Gente, eu disse que eu falo demais, ainda nem falamos da... Bom, vamos marcar outro dia, Maria. Tá, tem uma dúvida. Olha, Ivana, essa dúvida que você tem, eu vou anotar e vamos deixar para a próxima live, tá? Vou até anotar aqui.
ela se acha que esse período de isolamento pode trazer prejuízos, acredito que momentâneos, para o desenvolvimento infantil, sendo que as interações estão sendo, em sua maioria, virtuais. Olha a pergunta dela, Ana. Ela quer saber se esse isolamento pode trazer prejuízo, mesmo que momentâneos, para a educação infantil, em função dessas interações virtuais. Bom, eu acho que a gente tem que pensar que nós nunca vivemos um momento como esse, certo? Uhum. Então, tudo que está acontecendo está sendo construído, está sendo novo para todo mundo. Então, se isso vai trazer prejuízo ou não, a gente vai ver depois. Mas a gente está aprendendo de outro lado. Por exemplo, essa construção aí na internet, as crianças trabalhando pela internet, é uma construção. Pode estar perdendo de um lado? Pode, mas está ganhando do outro. É que nem ontem eu coloquei. Esse isolamento, a gente faz mal até para nossa saúde mental. Lógico que faz. Faz mal. Uhum. Nós estamos dando conta. A gente dá conta. Agora, se tem um prejuízo ou não, a gente vai ver isso quando a gente sair desse isolamento. Alguém falou assim, meninas, encerra e volta, deixa salvo aqui abaixo aqui para vocês postarem, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer isso, tá? Bom, Ana, a gente tem 3 minutos. Nós queríamos ainda falar algumas coisas, que foi o que a gente havia combinado, e a gente está propondo outra live a respeito de jogos, tecnologia e educação infantil para quinta-feira novamente. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiser estar mandando para mim ou para Ana, pode mandar, que a gente alimenta essa nossa conversa com vocês. Acho que a gente pode se despedir, porque a gente só tem esse momentinho. Quem gostou, manda um monte de coraçãozinho pra gente. Tem gente falando aí que foi maravilhoso, adorei, né? Sejam bem-vindas. Nosso objetivo... Oi, Ana. Elas são suspeitas para falar, Maria. Pois é. Olha, mas nosso objetivo aqui, com esse espaço para conversa, é trazer as contribuições que nós temos na faculdade, nas pesquisas que nós fizemos, para vocês, né? Vocês estão me ouvindo? Tá cortando. Acho que a gente precisa terminar. Mas quinta-feira que vem estaremos aqui novamente. Ana, com você. E vocês estão ouvindo a Ana? Ana, cortou o seu som. Eu não ouço a Ana. Sem som, sem som. Bom, gente, beijo, ainda bem que foi agora. A gente volta com vocês. Eu ouço a Maria, a Ana não. Então, até quinta a gente tá de novo aqui, tá bom? A Ana tá mandando milhões de beijos, né, Ana? Para todo mundo. Eu já falo com ela. Um abraço para todas vocês. Muito obrigada por estarem presentes. E se Deus quiser, semana que vem a gente está aqui conversando novamente. Verifiquem no blog, tem material, tem arquivo de jogos para vocês baixarem, tem texto para vocês lerem a respeito de jogos, a contribuição na matemática. E a gente aguarda vocês quinta-feira. Um beijo com carinho para todo mundo. Quinta-feira, às 9 horas, pelo Instagram. Estão me perguntando aqui.
Beleza? Ó, um beijo para todas. Vou encerrar, tá? Tem 23 segundos.